Por gentileza, abra sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16. João, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 8. João, capítulo 16. Nós vamos dos versículo 8 até o versículo 14, que é o texto base da nossa aula dessa manhã, a personalidade do Espírito Santo. Aula de número 9 da nossa revista aí. É um texto muito importante, um texto que tem uma aplicabilidade muito grande à igreja. É fundamental que a gente entenda, que a gente olhe para esse texto com o olhar que a gente precisa ter aqui essa manhã, reflexivo, porque é algo muito importante para a gente aprender de Deus aqui hoje. Acharam o texto? João capítulo 16, versículos 8 a 14, diz assim a palavra de Deus. São palavras de Jesus aqui, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e o anunciará a vós. Amém. Esse texto que nós lemos é um texto carregado de informações que Jesus dá sobre quem é o Espírito Santo, a pessoa dele, o modo como ele age. E falar do Espírito Santo é tocar naquilo que é imensamente profundo, que é o mistério da Trindade, que eu sou obrigado pelo próprio texto a só tocar de leve, uma vez que vamos ter algumas aulas depois sobre isso, mais aprofundadas. É algo extremamente difícil de explicar, mas glorioso, fascinante e libertador. É importante lembrar que a gente vive numa geração que parece que tem um certo medo de olhar para os mistérios bíblicos. Por isso, eles abraçam a facilitação. A gente vive numa geração que é apaixonada por clichês, por slogans, por frases de camiseta. Esse tipo de geração tem muita dificuldade com coisas profundas. Daí, ao invés de encarar e aprofundar, foge para essas coisas mais simples, mais rasas. Por isso, nós temos hoje uma geração imensa de gente rasa que tem medo da profundidade. E esses são textos que levam a gente nesse nível mais profundo. Portanto, num primeiro momento, pode até parecer cansativo, mas é um texto que vai levar a gente a águas mais densas. Por isso é tão importante quando a gente, como igreja, se senta num domingo de manhã com isso em mente, que você tem que pensar textos como esse. Para muita gente, é importante a gente entender isso, para muita gente falar sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, é um discurso escandaloso, porque o cristianismo fala no trino Deus, que é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Então muita gente acha isso estranho. O cristianismo, para muita gente, teria transformado o monoteísmo, a crença num só Deus, em triteísmo, a crença em três divindades. Essa é a acusação, por exemplo, que vem do islamismo. O islamismo vai dizer que nós, enquanto cristãos, não somos de fato monoteístas, cremos num único Deus, mas cremos em três deuses. E é fácil você ver esse tipo de crença, às vezes até na própria igreja. Tem muita gente realmente que ainda tem, em pleno século XXI, dentro das nossas igrejas, a visão de três deuses. Temos isso aqui nas nossas igrejas. Nós temos uns crentes ainda que, se você pedir para eles desenhar, eles vão desenhar Deus como um velhão, a lá Papai Noel, o Espírito Santo, né, como uma pombinha, e por aí vai. Aquela tendência que a gente tem de fazer três deuses, três coisinhas, três sistemas. E é bom lembrar de uma vez por todas que, por mais difícil que seja explicar, a verdade bíblica é essa: um único ser, numa pluralidade de pessoas. É esse Deus que a gente crê. Aliás, o bonito de Deus é exatamente isso. Não existe ninguém na face da terra que tenha capacidade, pelo menos plena, de dizer quem Deus é. Isso é lindo, irmãos. Isso é libertador. Deus não cabe na caixinha de ninguém, de nenhuma igreja, de nenhum sistema, de nenhuma mente. Amém, irmãos? Isso para nós não é um problema. Tem gente que fala, mas tem que explicar. O problema é que nós vivemos num século que quer explicar tudo, não para que aprenda de fato, mas para ter um primeiro princípio de controle. E isso Deus tira da nossa mão.
A nossa maior alegria, aqui, guardem o que eu vou dizer, a nossa maior alegria é também a nossa maior humilhação. É a gente saber que por mais geniais que a gente seja, a gente com volumes e volumes e volumes na história da igreja, se juntar todas as grandes mentes da história da igreja, ninguém chegou a 1% do que Deus é. E isso é extraordinário e ninguém nunca chegará. E o máximo que a gente chega por graça e pelo Espírito. É como Jesus disse para Pedro: Pedro, o que você revelou aí não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que está no céu que te revelou isso. Portanto, a igreja é o lugar onde a gente toca nas coisas mais profundas, sem saber como é que chegou. Chegou pela graça. Isso a gente não explica. Sente e agradece. Amém? É um espaço de humildade, é transmissão de humildade. Muita gente tem dificuldade com esse credo, até porque, sinceramente falando, não é fácil a gente falar do trino Deus. Só que há boas razões para a gente fazer. Isso porque, como cristãos, a gente não fica preso a perguntas circunstanciais sobre Deus. O que interessa para nós é o essencial sobre Deus, aquilo que já está na palavra. Por isso, aqui fica logo uma coisa que é importantíssimo a gente guardar. Ninguém consegue ter o mínimo do conhecimento de Deus que a gente pode ter se não for pela palavra. Porque fora da palavra, a tendência nossa é criar ídolos. Nossa mente é feita por isso. E aí a gente vai criar o ídolo mais poderoso que existe, que é a projeção do nosso próprio ser, que a gente dá o nome de Deus. É por isso que há tanta gente na igreja servindo a um Deus estranho. E esse Deus estranho, do fogo estranho, da igreja estranha, acaba gerando um cristianismo estranho. Por isso esse cristianismo estranho não tem atuação no mundo, não tem relevância na história e não toca a vida das pessoas. É importante demais que a gente lembre disso. Nós vivemos numa igreja que precisa o mais rápido possível voltar a se apaixonar pelo texto. É o texto bíblico quem vai revelar tudo o que a gente precisa sobre Deus para ser e viver. Amém, irmãos? É fundamental a gente lembrar disso. Essa é a verdade basilar, decisiva da igreja. Nós proclamamos um Deus atuante. É preciso lembrar disso. Olha que interessante, eu escrevi aqui, um Deus que cria o universo e cada um dos seres viventes, que se compadece da criatura, que chega perto das pessoas, que perdoa suas dívidas, que as arranca das garras da morte, que envia seu Espírito para orientar o seu povo. É por isso que a gente tem que falar dessas dimensões desse Deus, o mesmo Deus, ou seja, que atua como Criador, como Redentor e como Condutor. Aí aparece a Trindade. A atuação dele vai mostrar os modos de existência. Deu para entender, irmãos? Essa doutrina, de algum modo, fere, de modo nenhum, na verdade, fere o que a Bíblia coloca como a essência de Deus. Isso mostra o rosto misericordioso de Deus, que ama a criatura e a ela se entrega inclusive a própria vida. É um amor que se revela numa unidade de ser, como eu disse, e numa pluralidade de pessoas. Amor que escapa à nossa capacidade de compreender, de explicar e de domesticar. Aí a única coisa que de fato sobra para a gente e que é tremendo, chama-se relacionamento. Essa é a base central de toda a fé cristã, relacionamento. E a gente vai ver o quanto isso é profundo. O Evangelho também tem uma natureza profundamente trinitária. E esse texto de João que nós lemos é uma prova disso. Interessante que o texto não fala, e você não encontra essa expressão trindade na Bíblia, mas você não consegue fugir dela. Tudo lá mostra isso. Esses dias eu estava olhando um texto bíblico que me encanta. Olha como a Trindade aparece em tudo sem ter o nome. Isso que é tremendo. A mulher Ciro-fenícia, por exemplo, ela chega para Jesus no meio da rua, gritando, e ela por 3 vezes vai dizer Senhor. Interessante, na primeira vez, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de mim. É um grito por algo extraordinário, acima de tudo, pelo soberano. No meio do texto ela vai dizer, Senhor, socorre-me, mas pedindo pela filha. E lá no final ela vai dizer, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono, e migalha só acontece quando o pão parte. A mulher, sem ter a noção do que está dizendo, colocou a Trindade no meio da rua. Ele é Senhor soberano, Ele é Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, daí Espírito, e Ele é pão partido, daí Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, na rua, na boca de uma mulher pagã. A graça está assim. Ela se revela nessa profundidade. O bonito dessa profundidade é que ela não é aquela profundidade chata, que você olha de longe e pensa, isso aí eu não vou nunca imaginar. É uma profundidade que abarca o coração, que alegra a alma. Ela chega para nós com o sentido de quanto mais profundo a gente vai nisso, mais a gente sente que sobe. É uma espiritualidade da leveza. E isso a gente só experimenta quando olha para esse texto. Esse trecho que nós lemos aqui, João capítulo 16, versículos 8 a 14, está inserido por João numa coisa que eu acho tremenda, que é um bloco que ele escreveu dos chamados discursos de despedida de Jesus. Ele começa lá no capítulo 13 e vai até o 17.
Capítulo 13, Jesus está à mesa com os discípulos, ele faz um discurso na mesa ali, dá um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei. Aí no capítulo 14 ele vai falar, não se turbe o vosso coração. Capítulo 15 ele vai falar que ele é a videira. No capítulo 16 ele promete o Consolador e no 17 ora pelos discípulos. Ele está preparando o coração dos discípulos para a sua partida. E isso que é maravilhoso. Ele está dizendo assim, se eu não for o Consolador não virá. O que Jesus está dizendo é lindo. Preparem-se para não terem a minha presença física o tempo todo dentro de vocês. Eu quero que vocês saibam que eu não preciso estar o tempo todo aqui do lado, mas o Espírito que virá vai estar dentro, e vocês vão estar comigo do mesmo modo, porque quando ele disse outro Consolador, o grego tem duas palavras para outro. A gente quando vai falar outro, é só outro em português. Grego tem alon, mesma espécie, mesma semelhança, mesma substância, a mesma essência, e heteros, diferente, de onde vem nosso termo no grego, no português, heterogêneo. Se Jesus dissesse heteros, outro Consolador, heteros paráclitos, aí era um problema. Vai vir um outro diferente de mim, vocês vão ter que conhecer ele. Ele não usou essa expressão, ele usou alon. Olha que tremendo. Um outro de mim, virá outro de mim, outro igualzinho a mim, eu virei. É tremendo dizer isso. Ele está dizendo assim, eu quero que vocês saibam que a partir do momento que eu for e vocês continuarem em mim e o Consolador vier, nada muda. Muito pelo contrário, vocês vão ter uma injeção tão tremenda de graça, de poder e de dinâmica que vão mudar a história do mundo. O que virá aí transformará vocês. Essa graça é tremenda. E o melhor de tudo é saber que Ele ainda está aqui. Continua conosco, entre nós e em nós. Amém, irmãos? Esse trecho é do discurso de despedida de Jesus. Interessante que Jesus promete o envio do Espírito da verdade, o auxiliador, o Consolador. Aí eu quero mostrar algumas coisas para vocês à luz desse texto, para a gente entender um pouco, trabalhar um pouco com essa personalidade do Espírito. Primeira coisa que eu quero mostrar a vocês são 3 particularidades que ele colocou no texto de João. Ele fala que o Espírito virá e convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E isso é fundamental entender. Uma das principais evidências da ação do Espírito Santo no homem é a profunda convicção do pecado. Então é dentro, não fora. É importante lembrar disso. Primeira convicção de que o Espírito está trabalhando na gente é a geração profunda da convicção do pecado. Ou seja, se o Espírito trabalha em alguém, essa pessoa não consegue se tornar orgulhosa, principalmente vaidosa do próprio pecado. O Espírito mostra isso. É a primeira atuação dele, mostrar. E por que ele faz isso? Porque é santo, é puro, é perfeito. E a partir do momento que ele chega, a imperfeição vem à tona, porque diante do perfeito nada consegue subsistir. É importante demais a gente lembrar isso. O Espírito Santo não apenas revela a manifestação do pecado, não é só um diagnóstico. Ele faz com que os homens aceitem a justiça de Cristo em seu lugar. Eu estava lendo, tenho vários livros na minha biblioteca, e observando isso aqui no versículo 8, numa das traduções que eu tenho lá, de 2 teólogos espanhóis, chamado Juan Mateus e Juan Barreto, eles colocaram o versículo 8 numa tradução que eu achei tremenda. Olha que tremendo, porque o versículo 8 na tradução que eu tenho aqui diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha a tradução que esses 2 teólogos espanhóis fizeram diretamente do grego original. Quando ele chegar, lançará em rosto ao mundo que tem pecado, que eu tenho razão e que foi dada a sentença. Olha que tremendo. Quando o Espírito descer, ele vai dizer para o mundo que vocês pecaram, que Jesus era quem estava certo e que vocês precisam lembrar de uma vez por todas, que a sentença do diabo já está dada, já está condenado. Ou seja, o Espírito não vai chegar para tentar criar uma ideia, vai chegar para abrir a mente e mostrar para todo mundo, com santa lucidez, que o mundo pecou, está marcado no pecado, mas que essa graça que está vindo aí, vem para salvar, vem para libertar, vem para dar vida. É extraordinário isso. O Espírito Santo, na sua personalidade, não permite suborno, não permite nenhum tipo de elucidação, de volta. Ele é o Espírito que vai guiar a toda a verdade. O versículo 13 é decisivo, ele diz assim, ele vos guiará a toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo explica e aplica a verdade no coração. Ele vos guiará a toda a verdade. Aí talvez a gente pense, mas que verdade é essa? O Evangelho, a verdade de Cristo, de tudo que Cristo viveu e pregou. Esta é a verdade. E é importante a gente lembrar disso, porque tem um momento, tem uma cena de Jesus está perante Pilatos e ele pergunta assim, o que é a verdade? Jesus poderia dar uma explicação profunda, é o único que poderia, não deu. Porque sabe que o que ele está procurando não é a verdade para a vida, para salvar, mas uma verdade filosófica entre tantas verdades para acreditar. Até hoje a gente faz isso. A gente ama verdades que não nos conflitam, mas verdades que acariciam nosso ego. E esse é um problema grave. Esse Espírito que vem é o Espírito que nos guiará a toda a verdade, o que significa que ele aponta para Deus, porque ele é Deus. Então ele vai mostrar para todo mundo qual é a verdade genuína, que é a verdade do Evangelho. Como Jesus disse para a mulher samaritana,
O meu Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A verdade do Evangelho. Isso é tremendo, isso é libertador. É para a gente entender de uma vez por todas que começa um ciclo aí, de verdade, de amor e de graça. E que essas coisas é que de fato definem a quem nós estamos servindo. Interessante que no sermão de Pedro, em Atos no capítulo 2, no do Pentecoste, a Bíblia diz uma coisa que é tremendo dentro dessas três particularidades aqui. Pecado, justiça e juízo. O Espírito vem, desce sobre todo mundo, aquela glória, aquela coisa, o pessoal começa a perguntar o que está acontecendo. Pedro se levanta, e quando Pedro se levanta para pregar, olha que incrível, a primeira grande mensagem que Pedro prega é exatamente dentro dessas três coisas que Jesus avisou que o Espírito faria. Olha que incrível, ele começa com três particularidades, 3 pontos. Ele fala do pecado do mundo, que é rejeitar a Cristo e condená-lo. Pedro vai dizer assim, este Jesus, a quem vocês crucificaram, a quem vocês mataram, é o Espírito descendo, usando Pedro de um modo tremendo para mostrar no rosto, lançar em rosto o povo, esse Jesus a quem vocês mataram, a quem vocês crucificaram. Depois ele vai levar ele a falar da justiça, e quando fala de justiça, não é o processo mentiroso que condenou Cristo como um inocente. Isso que é incrível, é deixar claro para eles assim, Jesus de Nazaré, Pedro vai dizer no versículo 22, Atos 2, 22, homem aprovado por Deus. Se ele é aprovado por Deus e vocês o reprovaram, é injusto o que fizeram. Então ele lança em rosto o pecado, a justiça, e chega mais sério ainda no juízo, quando Pedro vai dizer no versículo 40 para eles assim, salvem-se dessa geração perversa. Olha que coisa tremenda que é isso. O Espírito desce, e a primeira coisa que faz no Pentecoste é mostrar para aquele povo aquilo que Jesus tinha avisado, do pecado, da justiça e do juízo. E sabe o que é mais incrível? Lá no Gênesis, o homem tenta com um orgulho criar uma torre para tocar o céu. Não consegue nada, bagunçam-se as línguas e ninguém mais se entende. Agora vem o Espírito no Pentecoste e inverte a Babel. Quando os homens tentaram orgulhosamente tocar o céu, não conseguiram. Quando agora eles querem apenas humildemente a graça, aí o céu toca eles. E as línguas que dão, a Bíblia diz que todo mundo entendia na sua língua que se falava sobre as glórias de Deus. Olha que incrível, o Espírito inverteu a Babel, trouxe paz na história, tirou a confusão da vida e deixou a gente agora livre para que cada um possa pregar um evangelho capaz de mudar histórias e capaz de mudar vidas. É o Espírito que vem para colocar ordem na bagunça da história. É tremendo isso, é libertador. Qual que é o resultado do sermão de Pedro? Conversão, arrependimento, que são obras do Espírito Santo. Isso é belíssimo. Isso significa para nós, qualquer um que sobe no púlpito para pregar, que é exatamente isso que é uma pregação. O que é uma pregação? Movida pelo Espírito Santo, que mostra para o mundo o pecado, que apresenta a justiça e o juízo, mostra Cristo, e a única coisa que gera é arrependimento e conversão. Ou seja, um sermão, como diziam os puritanos, não é uma obra de arte para ser aplaudida por um público ávido por novidades. Um sermão é um pedaço de pão para ser comido por alguém desesperadamente faminto. Porque o pregador não é um astro pregando para uma plateia num circo. O pregador é um mendigo, dizendo para outros mendigos onde é que tem pão, e eles correndo para buscar e saciar a fome da alma. E isso é pregação. E isso traz de volta a vida. Amém, irmãos? Até aqui? Segunda coisa, olha que interessante, é o espírito do relacionamento. É da personalidade do espírito relações. Relacionamento. Isso é fundamental entender os relacionamentos, porque ele procede de Deus, é sua procedência. E Deus é todo relacional. Não tem como um espírito que tenha procedência divina não ter relacionamento. É impossível que ele seja isolacionista. Olha que interessante. A personalidade do Espírito Santo é profundamente relacional. Só que uma relação sempre pautada pelo equilíbrio. No Espírito não há qualquer traço de individualismo, mas também não há espaço para tribalismo, radicalização de gueto ou de grupo, porque nele só existe a verdadeira comunhão. Ele não isola um, mas também não cria um grupo particular onde ninguém possa entrar. Deu para entender? Porque a gente às vezes cai nesses extremos de relação. Ou a gente acha que só a gente se relaciona com Deus, é aquele tipo de crente que chega na igreja e fala, eu faço o meu culto. Quem foi que te disse isso? É claro que existe uma dimensão individual do culto, mas uma vez que estejamos aqui, essa dimensão individual junto com a individual do outro já forma um grupo, não é? É importante lembrar isso. É central na igreja que esse equilíbrio do Espírito, daí que entra a ideia profunda da Trindade. A igreja é feita de mistérios que ninguém entende. A própria configuração da igreja é um mistério. Você tem na igreja gente rica, gente pobre, gente velha, gente nova, gente alta, gente baixa, gente de tudo quanto é tipo, na mesma formatação. Você tem numa carreira de bancos alguém que acabou de ser pai todo feliz, alguém que acabou de enterrar o pai todo triste. Você tem na igreja gente de tudo quanto é matiz, formação cultural, de locos de vida, tem tudo quanto é tipo de gente. Aí vem um único pregador, uma única palavra, prega num único momento, atinge todo mundo, vai todo mundo curado para casa. Ninguém explica isso.
É o mistério da igreja. Porque ela está envolvida com um mistério maior, que é Deus, que é Cristo, que é o Espírito Santo, nessas relações de graça, com alguns e com todos. O nosso problema é destruir essa relação, se fechando no isolacionismo ou no isolacionismo do gueto. É quando eu falo assim, ó, meu grupinho, eu formo o meu grupinho, só no meu grupo, aí ninguém entra, e qualquer que passar perto do meu grupo se torna uma ameaça. E isso para nós aqui, dentro do nosso contexto Catedral da Família, precisa ser visto com muito cuidado, para que os nossos grupos familiares não se tornem pequenos guetos. São grupos familiares para ajudar outros, não para formar um grupinho onde ninguém possa entrar. Porque se formar um grupinho onde ninguém possa entrar, já não é do Espírito Santo. O do Espírito Santo é um grupo feliz, coeso e abençoado, mas que é aberto para qualquer um entrar de novo. Entra e sai, porque é facilitação de vento e de trajetória. Amém, irmãos? Um teólogo chamado Charles Erdman diz que Cristo é bom, olha que incrível, Cristo é bom, é santo, é puro. Então rejeitar esse Cristo é reconhecer-se culpado do crime de se opor à bondade, à santidade, à pureza e ao amor. Em outras palavras, quando a pessoa se rebela contra Cristo e gera no coração esse pecado todo, ele se opõe a tudo aquilo que Cristo revela. De modo que se Cristo abraça, ele mata. Se Cristo se aproxima, ele afasta. Se Cristo é bom, ele é ruim. Ele se torna um anticristo, o tempo todo se levantando contra tudo aquilo que é de Deus. E às vezes, essas pessoas se levantam na própria igreja. E é estranho isso, porque aqui dentro, que era para ser um lugar de comunhão extrema, acaba se tornando um lugar de ameaças e de perigos. Por isso é tão importante uma das atuações centrais do Espírito, que é o discernimento, ensinando a gente a lidar com as mazelas do corpo, a não jogar fora todo mundo, mas insistir para que o Espírito que cura, também cure quem está doente na gente. Aí vem o avivamento, e o avivamento faz duas coisas. Ele traz saúde espiritual para quem está vivo e doente, e vida espiritual para quem está morto. Ele atinge todo mundo. A mesma graça, a mesma glória. Olha que interessante, ó, quem se rebela contra a comunhão não pode ser cheio do Espírito Santo de Deus. O pecado do mundo exposto no texto de João foi a recusa deliberada em não crer em Cristo e condená-lo. E uma das razões para essa falta de fé daquele povo, sem dúvida alguma, foi a comunidade com quem Jesus andou. Jesus andou com gente simples, gente sem projeção, gente que o sistema do mundo detesta. Por que as pessoas não criam? Grande parte das pessoas da época não creram em Jesus? Principalmente pela capacidade que ele tem de estar com gente simples, de não ter nenhum projeto assim para elaborar, extraordinário. Os próprios discípulos tiveram dificuldade em reconhecê-lo como Messias, porque acreditavam que ele viria como Messias político, para libertar Israel de Roma, com aquela capacidade que tem de mandar em tudo e em todos. Aí você vê um Jesus simples, humilde, que dorme no barco, que para de pregar para segurar a criança no colo, que anda a pé com as pessoas, um Deus que não tem nenhum delírio de grandeza, é tremendo. É extraordinário saber que nós temos um Deus com essa capacidade de se envolver com gente da simplicidade, com relações da simplicidade e criar uma comunidade que não é embasbacada pelo poder, uma comunidade que não vive a todo tempo com seu pratinho pedindo migalhas do poder e esmolas do poder. Uma das coisas que eu mais amo na nossa igreja, por isso congrego aqui com a maior felicidade do mundo, é que essa igreja não vendeu esse púlpito para políticos. A gente não precisa disso, a nossa suficiência vem de Deus. É aqui que a gente crê, é nele que a gente caminha. Sabe por quê, irmãos? O texto de João, esse texto de João, ele é devastador. Ele diz assim, ó, ele vos conduzirá ou guiará a toda a verdade. Ou seja, é um complexo de verdade. Isso é fundamental entender. E a lógica do texto aqui para a gente, olha que interessante, escute o que eu vou dizer aqui. Ó. Quando ele usa o texto assim, ó, ele vos convencerá o mundo quando vier, versículo 8, do pecado, da justiça e do juízo. Eu estava olhando lá no texto original grego na minha casa, até chamei minha esposa para ver, mostrei para ela o texto original grego. Olha que interessante, a palavra que é colocada no original grego para juízo é kriseus. De onde vem a raiz da nossa palavra critério. Olha que incrível que é isso. Ele está dizendo assim, ó, quando esse Consolador vier, vai mostrar para vocês quais são os critérios do mundo. Em outras palavras, não permitam que a mente de vocês seja do mesmo critério do mundo. Os critérios do mundo não entram aqui dentro, porque critérios do mundo são criticados por uma igreja cristã. Está centrada em Cristo. Não trabalha na mesma lógica. Isso aqui é fundamental, por isso que Paulo vai dizer, temos a mente de Cristo, e essa mente pensa como Ele, é diferente do que o mundo pensa. Olha que interessante, no versículo 11, aparece a figura sinistra do príncipe deste mundo, e no grego, a expressão para príncipe aqui é regente,
que eram os regentes antigos de grupos, de pessoas. Tem dois tipos de regência: a regência como aquele que é, no caso, o príncipe ou o governador, e a regência como aquele que regia grupos de cântico. Olha que tremendo. É por isso que dá sempre errado para Satanás, é sempre pecaminoso, porque Satanás odeia qualquer projeto de comunhão, e ninguém forma um coral, uma orquestra sem a comunhão de todos. Ele nunca vai conseguir reger e produzir uma melodia, ele não suporta tudo que é certo. Só a igreja, com gente desafinada e torta, consegue produzir a melodia da graça, porque quem rege a igreja não é o inferno, é Cristo. Daqui surge o melhor louvor, daqui surge a adoração genuína. Olha que incrível que é isso aqui, ó. Pior regente que pode existir, ele não consegue, ele não suporta a melodia, ele não suporta duas pessoas juntas. O diabo odeia tudo que seja comunhão. É por isso que ao invés de dar um abraço, ele produz o estrangulamento. Ele odeia qualquer tipo de celebração. É bonito da igreja, o que me encanta na igreja, essa capacidade que a igreja tem de gerar esses encantos, essa celebração na gente, da gente alegrar com a alegria do outro, da gente sofrer com o sofrimento do outro, da gente entender que a igreja não é um ajuntamento de pessoas como um desespero coletivo. A igreja é um lugar onde a gente chega aqui e, como gente, celebra aquilo que é mais do que o próprio lugar, que é de fato a igreja. Então a gente une o templo e a igreja no mesmo encontro. Isso aqui é um encontro, um treinamento para o maior de todos os encontros, que acontecerá um dia nas nuvens, com o nosso Senhor, com a glória que a gente tem. Se a gente quiser saber se uma igreja é cheia do Espírito, a gente não deve olhar o tamanho do templo ou o volume da arrecadação, mas a qualidade de suas relações. Se você quiser saber, será que Deus está nessa igreja? Olhe as relações. Se as qualidades de relações na igreja forem tremendas, é a atuação profunda do Espírito Santo. Ele trabalha porque ele é amigo, ele é paráclito, ele é advogado, ele está junto. Ele é aquele que vai sempre levantar, ajudar, fortalecer. Se o Espírito de Deus está numa igreja, as suas relações são curadoras, são saudáveis. Isso não significa que elas sejam perfeitas, porque nós somos os agentes dessa relação e a gente é imperfeito. Mas significa que Ele está trabalhando em nós. E se Ele está trabalhando em nós, a gente vai melhorando as relações à medida que o tempo vai passando. Amém? Estava lendo um teólogo esses dias, alemão, que ele disse assim, ó, a gente sabe que nem todas as famílias de fato são perfeitas, entre aspas. Ele diz assim, por exemplo, a gente sabe que nem toda mãe age como deveria agir todas as mães, não é? Tem mãe que é um problema e até assusta a gente fala, meu Deus do céu, essa mulher não é mãe, não é? A gente sabe que tem gente na igreja que não teve pai ou teve acesso a um pai complicado e difícil. Aí esse teólogo escreveu assim, ó, aí Deus vai e monta um processo chamado igreja, onde a gente encontra outras mães e outros pais, não que eles substituam, mas que eles nos ajudam a receber um pouco desse amor que a vida roubou da gente. A igreja é um lugar onde a gente preenche de conteúdo os buracos que a vida vai colocando na gente. Olha que incrível que é a beleza da igreja. Se a gente fosse linkar aqui hoje só coisa para falar mal da igreja, a gente precisaria de umas 20 escolas dominicais. Mas uma só para falar boa já é suficiente. Cristo está aqui. Isso muda tudo, e o seu Espírito age na gente, e porque Ele age na gente, vai transformando o nosso modo de ser. Amém? Terceiro, falar um pouquinho só, rapidamente, dessa coisa que é mais ampla do ministério do Espírito, que Jesus colocou no texto aqui, ó. No versículo 13, João mostra claramente o tipo de ministério que é exercido pelo Espírito, tendo em vista a sua personalidade. Primeira coisa que João diz é o Espírito da verdade. Quando João diz isso aqui, ó, e é Jesus quem está falando, o Espírito da verdade, é como se ele dissesse assim, deixasse na nossa mente aberto o oposto disso, nos levando a crer por uma negatividade, para você entender melhor. Quando ele fala assim, a verdade, a primeira coisa que tem que surgir na nossa mente é, no Espírito não há duplicidade, não há engano, não há mentira, não há ilusão, não há fraude, não há corrupção, não há facilitação nem há jeitinho. No Espírito Santo tudo é claro, direto, simples como é. E sabe por que no Espírito que é assim? Porque em nós não conseguimos ser assim. Você já percebeu que até para falar a verdade a gente tem que falar ela em amor? Porque se você falar só a verdade uma vez, ainda que ela seja verdade, ela é capaz de produzir ódio no outro. Porque a verdade é cruel. A verdade chega para você e fala, você é bonito, você é feio, e, irmão, não adianta, pode botar Photoshop. É a verdade, não é? Por isso que o Espírito Santo coloca, olha que tremendo, ele vem cheio, olha o que Jesus disse em João, no próprio João. Jesus diz assim, ó, que ele veio cheio de graça, João diz, cheio de graça e verdade. Se ele viesse só em verdade, nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas como ele veio cheio de graça e verdade, a graça injeta remédio nas feridas que a verdade produziu. É por isso que a gente vem para a igreja, a pregação da verdade arrebenta com a gente e a gente sai machucado e feliz, porque a graça vem passando os remédios da vida e a gente sai daqui agradecendo a Deus pela verdade e não por mentiras que são falsificações ilusórias.
É importante a gente lembrar disso, sabe por quê? A gente vive um dos períodos da história da igreja mais tenebrosos no Brasil, que é do crescimento avassalador das ilusões de púlpito. Como tem ilusões de púlpito hoje, gente que ilusiona para todo lado, mentiras produzidas, falsificadas a todo momento. E uma mentira pode ser linda, mas ainda é mentira. Porque que diferença faz a algema que eu colocar em você ser dourada? Se ela for algema e estiver fechada, você está preso do mesmo jeito, não é? Há muita gente com algemas douradas, com ilusões, com facilitações. É gente que tem o bolo bonito, mas todo envenenado. É importante lembrar que a verdade, por si só, não precisa de adereço. A verdade simplesmente é, e quando ela se estabelece, liberta. Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é tremendo, irmão. O que significa isso no oposto? Que aquilo que não é a verdade não liberta. Pode ser bonito, mas não liberta porque não é verdade. Agora, se for verdade, vos libertará. É isso que é a essência da graça. O Espírito da verdade. Ou seja, o Espírito Santo sempre nos guiará. Interessante que ele faz isso através da palavra. Um escritor chamado George Miller escreveu assim, se de fato o Espírito Santo nos guia, ele só faz isso de acordo com as Escrituras e nunca fará de maneira contrária a elas. Sabe o que ele está dizendo nas entrelinhas? Isso aqui é fundamental. Está dizendo assim, que o Espírito Santo é o único capaz de nos guiar até Deus, porque é o único que respeita o mapa que ele mesmo colocou, que é a sua palavra. É só através da palavra que a gente chega a Deus e através do testemunho do Espírito Santo. Ele é quem faz isso na gente. O que significa isso para nós? Que nenhum apóstolo, guru, pastor, missionário, que tem um testemunho extraordinário, nada disso substitui o testemunho do Espírito pela palavra. Pode ser a coisa mais linda do mundo, se não for de acordo com a palavra, não é do Espírito, porque o Espírito só trabalha com base na palavra, porque ele é a verdade e ponto. É por isso que quando o Espírito de fato entra na gente, as ilusões começam a sair. Já percebeu que muita gente começa até certo e de repente se envolve com uma série de movimentos e aí de repente para, percebe que está fora do caminho e volta? Essa é a ideia aqui. Voltar para esse caminho da verdade, entendendo a certeza feliz de com quem você anda e a quem você serve. Escuta uma coisa aqui, O Espírito da verdade guia, ele conduz. Sua personalidade não é de imposição, mas de amigo. O termo no grego para ele é paráclito, um dos mesmos termos usados para advogado, alguém que está ao lado. O antigo teólogo escreveu assim, o Espírito não empurra, ele guia. É tremendo isso. Ele conduz, não é imposição, não é pela força, é pelo abraço, é pelo jeito amigo de ser. Olha, uma coisa que se eu tivesse hoje um poder para com as minhas próprias mãos, abrir o seu coração e colocar algo aí dentro, hoje, eu colocaria isso. Você tem um amigo. O Espírito Santo é seu amigo. Ele guia, ele conduz, ele não força, ele abraça, ele anda junto, ele está ao lado, ele produz uma caminhada feliz. Fala a verdade, não é muito melhor caminhar com um amigo do que caminhar sozinho? Olha, eu viajo, vocês sabem, eu viajo esse Brasil inteiro. Tem situações e situações. Tem lugares que a gente vai que é tão tremendo que dá vontade de ficar por lá. E tem lugares que a gente vai que a gente fala, bom, o Espírito Santo vos fará lembrar, mas faz eles esquecerem de mim, não é? Tem lugar que é uma bênção e tem lugar que é um problema. Aí, recentemente, eu fui numa cidade e, sim, a gente fica o dia inteiro esquecido praticamente no hotel. E aí eu tive que almoçar e jantar os dias que eu estava lá nessa cidade, os 3 dias, literalmente sozinho no hotel, porque acho que só estava eu naquele hotel, não tinha ninguém. E eu mandei até um vídeo para minha esposa, mostrei assim o salão completamente vazio, só eu, sozinho, almoçando. E eu falei para ela, como é triste uma mesa solitária. A mesa por si só já é o espaço da comunhão. A mesa já é o convite para outros. Você já percebeu que mesmo quando você está sozinho numa mesa pequena, você acha estranho? Você já procura espaço para colocar mais coisa? A mesa sozinha assusta, ela é anticomunhão. E eu falei para minha esposa, como é esquisito isso. Como é bom quando você está comendo com alguém, junto com alguém. A própria ideia da mesa já pressupõe comunhão, espaço de convivência. A mesa sozinha é uma violência do trato. É como se a mesa não existisse para comer, mas só para sofrimento. É lugar de solidão. Por isso que a primeira coisa que o olho de Deus enxergou que não era boa no Gênesis foi um homem sozinho. Já arrumou alguém para comer com ele, não é? A vida é feita dessa comunhão, desse espaço. Agora imagina por um momento, você está com o Espírito Santo, que está ao lado, caminhando como seu amigo, vivendo com você e andando com você. A ideia do texto é mostrar para mim e para você que nossa relação com o Espírito não é uma relação apenas religiosa, não é uma relação apenas de cumprir e dar ordens, não é uma relação mecanicista e técnica, é uma relação profunda de amizade. Significa gostar de andar com Ele, gostar de ficar com Ele, gostar de ouvir a voz dEle, gostar de abraçar a Ele.
Tem uma expressão que é muito usada nas nossas igrejas, no Brasil inteiro é assim, e eu sempre acho essa expressão estranha, e por mais que fale nas aulas, não adianta, isso já ficou na cabeça do povo, e quando certas expressões caem no imaginário coletivo da igreja, ninguém mais tira, é absurdo isso. Quantas vezes você já ouviu ou já repetiu a seguinte expressão: eu estava em casa e o Espírito me incomodou? O Espírito nunca incomoda, não há incômodo nele. Ele é um amigo, e amigo desse nível nunca incomoda. Ele lembra em amor, ele toca na alma, faz ver, ele abre janelas da intimidade. Nada que venha do Espírito incomoda. Ele não é, nunca foi, nunca será um incômodo. Ele sempre será uma lembrança de graça, uma projeção para a mudança, uma transformação do momento. Esse é o Espírito da palavra. Tem alguns irmãos que fazem até uma briga com o Espírito. Eu vi uma briga. Não, senhor, não vou falar não. Que isso, Espírito Santo? Relaxa, vai devagar. Começou uma guerra, quase um UFC. Tipo, o Espírito Santo, vou entrar. Não, não deixa, Senhor. Não, espera aí, pai. Quase que o Espírito dá um mata-leão, o irmão bate 3 vezes e o Espírito entra. Que Espírito é esse, irmão? Esse Espírito aqui, ó, é o Espírito de toda graça, de toda leveza, de toda vida. Ele é o amigo do noivo, que prepara a noiva. Ele é o Espírito capaz de dar a nós o melhor que a gente pode experimentar, que é a proximidade, a intimidade tremenda da vida com Deus. Esse é o Espírito que nos leva à palavra, que nos enche de amor. Se você olhar só para o fruto que ele gera na gente, já começa com amor, alegria, paz. Que Espírito é esse? Ele não vem para te incomodar e nem te deixar angustiado. Ele vem para tirar o peso da angústia e te libertar, para que você possa receber essa graça desse vento capaz de mudar histórias e transformar vidas. Esse é o Espírito que a gente vê. Olha que interessante, ó. Eu coloquei aqui, ó, o Espírito da verdade. Depois, além do Espírito da verdade, ele coloca que é o Espírito que glorifica Cristo. É da personalidade do Espírito, versículo 14, Jesus diz assim, ó: ele me glorificará. Essa expressão aqui é tremenda. Ele é da personalidade do Espírito sair de cena. Ele não aparece. No original grego a palavra é pneuma, de onde vem o pneu do seu carro, o vento, o ar, o pulmão. O hebraico é ruach, sopro. Ninguém vê o vento. Irmãos, a coisa mais linda do Espírito. Lembra que eu abri essa aula dizendo que a nossa beleza ao mesmo tempo é a nossa humilhação, que a gente não consegue dominar e nem explicar nada do Espírito de Deus? Lembra disso? Agora, olha para o Espírito, com toda essa grandeza, com toda essa graça, e ninguém vê. Ele resolve se esconder, entre aspas, na ideia do vento, no pneuma, no ruach. Isso é belíssimo, ninguém vê o vento. O que é isso? O Espírito não chama a glória para si, mas para Cristo. E essa é a verdade que ele nos ensina e nos leva a viver. O que significa isso praticamente para todo cristão que está aqui hoje? Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais você desaparece. Quem aparece é Cristo. Importa que ele cresça e eu diminua, ele é quem brilha, a gente desaparece. Olha que coisa tremenda. Eu sei que isso aqui é, olha para mim, eu sei que isso aqui é terrível para o nosso ego, para o nosso orgulho. Porque no nosso orgulho a gente quer o seguinte: não, irmão, eu sou cheio do Espírito, eu quero mostrar para todo mundo. Eu quero subir lá no púlpito e vibrar, detonar, brilhar. Eu quero pregar 3 horas sem parar. Eu sou uma máquina. Não é, irmão. É só pecador. Isso é tremendo, isso nos liberta. Quando o Espírito nos enche, quando o Espírito nos usa, a gente desaparece. Você nem lembra quem está aqui, mas você não consegue esquecer o que foi dito, o que foi impregnado em você, porque a graça que está aí tira a pessoa de cena e mostra o Cristo que nela se revela. Aí ele aparece. No capítulo 13 de João, Jesus falou para os discípulos assim, ó: se vocês se amarem, e isso é produção do Espírito em nós, amor, alegria e paz. Se vocês se amarem, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Olha o que Jesus está dizendo. Quando vocês estão vivendo abraçados em amor, em comunhão, vocês nem percebem, mas isso é gerado pelo meu Espírito em vocês. E aí o mundo que olha lá de fora pensa: eu quero entrar nesse amor também. Ninguém vê, mas esse Espírito tira a gente de cena e permite que a graça de Deus apareça aqui, ó. É difícil sair de cena, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo nunca glorificará outro, somente a Cristo. Portanto, se a gente quiser saber se alguém é realmente cheio do Espírito de Deus, um dos primeiros sinais é se essa pessoa é cristocêntrica, se ela mostra Jesus. Quer ver uma coisa? O primeiro milagre que Jesus opera é transformação de água em vinho. É ou não é? Raciocina comigo aqui, ó, raciocínio lógico, olha para mim. Você pega as videiras, elas aprofundam as raízes no solo. E quanto mais aprofunda as raízes no solo em busca dos lençóis freáticos, a água do subsolo da terra. Raciocina comigo. A água sugada por essa raiz, viajando na raiz, com as químicas da raiz, a potencialização do solo, nasce a uva. Alguém colhe a uva, pisa e ela vira vinho. O que foi que Jesus fez? Transformou água
em vinho. Ele só acelerou o processo para não estragar a festa de ninguém. Ainda bem que a gente tem um Deus que não estraga festas. Ele promove o alongamento da festa. Olha o que Jesus está falando. Eu vou fazer uma coisa agora que meu pai já faz desde a fundação do mundo. Meu pai transforma a água em vinho. Eu só vou acelerar o processo. Para Jesus, isso é milagre. Não é um milagre que o milagreiro aparece. É um milagre onde o milagreiro desaparece e todo mundo lembra do que Deus já faz desde a fundação do mundo. Quando Deus aparece, é milagre. Se Deus desaparece, é mágica. Quanto mais cheio do Espírito Santo a gente tiver, mais Cristo vai aparecer nas nossas falas, nas nossas relações, na nossa experiência de fé. Quanto mais cheio do Espírito Santo a gente tiver, mais a gente vai falar de Cristo, por Cristo e para Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A igreja é o lugar de Jesus e só Ele deve receber glória, adoração, louvor e honra aqui, porque Ele é o centro, Ele é o foco e todo mundo só está de pé aqui hoje por causa da graça dEle. Ele quem sustenta a sua vida, Ele quem sustenta a sua casa, Ele quem sustenta a sua família, é Ele quem te dá paz para viver, para cantar, para cear a mesa aqui hoje à noite. É por causa de Jesus, tudo é dEle, tudo é por Ele, e é isso que o Espírito Santo vem mostrar. Se você pregou e não mostrou Cristo, não pregou. Ele é o centro de tudo. Ele é a razão de tudo. John Wesley disse algo que eu acho poderoso. Sem o Espírito de Deus, nós não podemos fazer nada, a não ser acumular pecado sobre pecado. Olha que tremendo. Sem o Espírito a gente não pode fazer nada. Esses dias eu li um teólogo que falou assim, ó, eu não vejo a hora de chegar no céu. Só que não é para ver Abraão, Isaac, Jacó, porque eu nem vou levar minha câmera para lá. Achei legal isso. Eu não vou lá tirar selfie com os discípulos. Eu quero chegar no céu porque lá não tem pecado. E eu não suporto mais o pecado. Lá eu estou livre. Lá é tudo glória. Lá é só Ele. Lá é só a presença soberana dEle. E isso é tudo que basta. O Espírito Santo não é uma energia. Não é uma força, um tônico. Uma coisa impessoal. Energia não tem personalidade. Ele é uma pessoa. A pessoa. E busca relacionamento, encontro. Efésios 4, verso 30 deve ser o nosso esforço e objeto da nossa vida diária. Olha o que Paulo escreve, não entristeçam o Espírito. Só se entristece uma pessoa, não dá para entristecer uma força. Já tentou entristecer a energia 220 da sua casa? Não entristeçam o Espírito, só se entristece alguém. Olha o que o Espírito está dizendo para nós, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Em outras palavras, que aqui hoje seja uma festa onde o Espírito se sinta em casa, que Ele goste de estar com a gente aqui, ó, entre amigos, numa igreja feliz, que o ama na beleza da sua santidade. Fica de pé, por favor. Esse Espírito é santo. Significa que na sua natureza, a santidade é um traço definitivo do seu caráter. Esse Espírito é o da verdade. Não há nele nenhuma duplicidade, nenhum engano, nenhum tipo de ideia contrária. Esse é o Espírito que glorifica Cristo. Então nada além dele é melhor para nós aqui hoje. Aí hoje à noite a gente vai cercar a mesa do Senhor, que deveria ser a grande festa da igreja no mundo, deveria ser a ceia. A gente faz tanta festa na igreja, eu viajo o Brasil inteiro pregando em festa. É tanta festa, a gente vive uma espécie de baianidade eclesiástica. Festa demais. Mas a maior das festas é a celebração da ceia. Porque o que a gente celebra ali, irmão, é simplesmente a derrota da morte. É a vitória da esperança. É o túmulo aberto. É a certeza feliz de que o que Jesus prometeu aconteceu. O Espírito veio. E a gente está aqui hoje pela graça dEle. Então só a Ele toda a honra, toda a glória. Você pode adorar Jesus por um minuto, agradecer a Deus? Um minuto. Você pode agradecer a Jesus pela sua vida? Você pode agradecer ao Espírito Santo por Ele estar entre nós aqui hoje e ser seu amigo? Será que o Espírito Santo é seu amigo aqui hoje? E você pode agradecer a Deus por essa amizade santa, capaz de ser celebrada na nossa vida? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa santa parceria, por essa santa amizade, por essa graça tão maravilhosa, tão extraordinária que o Senhor nos concede de estarmos aqui hoje, Pai. E de termos a nossa mente arejada pela Tua Palavra, e de termos a nossa alma cheia da Tua graça, e de experimentarmos aqui hoje um recomeço sempre, diário, cotidiano das Tuas glórias, dos Teus mistérios. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de dependermos de Ti para tudo, porque isso não é um problema, é uma graça. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui como igreja,
repetindo, uma ressonância aqui dessa comunhão que o Senhor tem derramada sobre nós, de modo que a gente também pode comungar uns com os outros. Que haja em nós aqui, Senhor, a plena manifestação da Tua graça, da Tua verdade, do Teu amor. Encha-nos do Teu amor, para que a gente volte aqui hoje à noite com o coração cheio de gratidão a Ti, por cercar a mesa onde não há solidão, onde só há o abraço, a alegria e a vida. Obrigado, Jesus, por cada um que está aqui essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Jesus.